O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto. E Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Podemos nos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, uma coisa da liturgia hoje nos chama a atenção. A palavra hoje está presente em toda a liturgia. Não foi ontem, não foi naquele tempo, mas hoje. Hoje não é somente o Natal de Jesus, é também o nosso Natal. Por quê? Saberiam me responder por que é o nosso Natal no dia de hoje? Sim? Porque é o nosso nascimento na fé. Como foi no dia do nosso batismo, por causa desta noite, na noite que hoje celebramos, nós podemos dizer que temos fé em Deus. Porque Jesus se manifestou. Porque Ele revelou o rosto do Pai a cada um de nós. Então hoje não é somente o Natal de Jesus, é também o nosso Natal segundo a fé. E recordemos, este Natal deve de acontecer no hoje de cada dia de nossas vidas. Por quê? Não é recordarmos somente a Jesus como um menino nascido, mas como o Verbo eterno encarnado que se mostrou para cada um de nós e nos mostrou o caminho verdadeiro da salvação. O caminho que se realiza a nossa verdadeira felicidade. Mas realmente é isso que hoje estamos vivenciando? Quantos sabemos que não estão? Ou talvez nós ainda não tenhamos entrado nesta dinâmica, porque estamos preocupados com aquilo que vamos comer daqui a pouco na ceia. Mas não estamos preocupados com aquele
que deveríamos celebrar, nasceu. Qual é o lugar para Jesus no nosso coração nesta noite? Dentro da nossa casa. Na ceia ou no jantar que vamos fazer. Onde ficou o lugar de Jesus? No cantinho? Esquecido? Sobrou lugar para ele? Porque muitas famílias hoje não têm mais lugar para aquele que nós recebemos. Para aquele pelo qual a noite de hoje realmente existe. Porque a noite de hoje não é somente um feriado qualquer, mas é a manifestação de Deus nas trevas do mundo, nas trevas de nossa vida. E vimos isso na primeira leitura, um anúncio de que viria justamente o Salvador. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. O nascimento de Jesus numa noite também tem a ver com os textos das profecias. Por que Jesus nasce na noite? Porque é a luz verdadeira que brilha no meio das trevas da nossa vida. As trevas do pecado, as trevas dos nossos caminhos errados que escolhemos tantas vezes sem Deus. Então, este é o sentido do nascimento de Jesus na noite. A luz verdadeira, que brilhava desde o início dos tempos, agora surgiu para nós. E se manifestou para nos tirar da escuridão na qual nós habitamos. E como a luz verdadeira? Recordamos Gênesis. Deus disse, faça-se a luz. E a luz foi feita. 3 dias depois, ele fez o quê? Criou 2 astros, um para o dia e um para a noite. O do dia se chama? E a da noite? Então a luz verdadeira são o sol e a lua? Não, passa desapercebido para nós. A luz existia antes do sol e da lua. Porque essa luz é o próprio Deus. E esta luz se manifesta em Jesus, que brilha na escuridão. Este povo que vivia nas sombras da morte, não era somente o povo de Israel, somos cada um de nós. Mas realmente permitimos que esta luz habite em nosso coração. Por isso, pergunto mais uma vez, onde ficou o lugar de Jesus para esta noite, na nossa casa? Para o dia de amanhã, na nossa família? Realmente separamos um espaço para ele, não físico para o menino Jesus, mas para Jesus, um espaço no coração e na festa que estamos celebrando? Ou ele foi quem menos pensamos? Pensamos no frango, no peru, no peixe, no sei lá o quê, no porco, mas Jesus mesmo não pensamos, não recordamos. Onde ficou este lugar? A luz realmente brilhou em nós? E depois fala, mais adiante, algo que nos faz compreender o muito medo dos pastores. Por quê? Está escrito, antes do anúncio do menino na profecia, botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas, porque nasceu para nós o menino. Então, o que era a promessa? Tudo será destruído pelas chamas. Tudo será destruído quando o menino nascer. E vamos compreender adiante o medo dos pastores. Entremos agora no texto desta noite, porque a missa do dia é o prólogo de São João. Qual é o prólogo? Recordamos? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Este é o prólogo que amanhã será ouvido na missa. Não é o mesmo evangelho da missa da noite. E o prólogo nos fala do Verbo que se faz carne. Então, a palavra que se encarna. A luz do mundo que vem para os seus. Mas os seus o rejeitaram, o povo de Israel somente? Não. Hoje, infelizmente, os cristãos estão rejeitando a luz do mundo. Os cristãos rejeitam a própria luz que os guia. E talvez nós devemos de nos questionar, porque o questionamento não faz mal a ninguém.
O padre está dizendo que eu não sei viver a minha fé. Não, mas nós devemos de sempre nos questionar. Será que realmente estou vivendo a minha fé? A partir do momento em que nós não nos questionamos, pode ser que a nossa fé morreu. Será que eu estou vivendo como Deus quer? Será que realmente estou ouvindo a palavra de Deus que se fez carne e a luz dele está brilhando em mim? Mas vamos para o texto da noite. São Lucas nos apresenta de forma decrescente, que mostra aquilo que Maria disse, que Deus vira o trono, vira a forma de ser. Por que decrescente? Primeiro, quem era o imperador? César Augusto. Depois, fala do recenseamento e vai por ordem de importância. Vem o homem, vem a mulher, José, Maria, e depois o lugar inaudito, justamente onde Jesus vai nascer, Belém, numa gruta. Então, onde está o que é mais importante? Está no palácio do imperador? Senhoras e senhores, é lá que encontramos o que é mais importante? Sim? Não. Está nas mansões que hoje talvez nós sonhamos, e não há mal nenhum sonhar, mas que muitas vezes colocamos acima de Deus? Não. Está nas profissões, nas riquezas que nós sonhamos ter e que muitas vezes sobrepassam a Deus em nossas vidas, porque pensamos mais nas riquezas do que no próprio Deus? Não. Então hoje tudo vira de ponta cabeça, porque onde está o que realmente importa? Uma gruta escura. Na gruta escura nasce a luz do mundo. É na gruta que brilha a verdadeira luz. É na gruta que está o verdadeiro tesouro. Mas o quanto nós entramos na gruta do nosso coração. Como diz Santo Agostinho, entra em ti mesmo, é lá que encontrarás o Senhor. O quanto nós buscamos o Senhor também dentro de nós, através da oração e da intimidade com Ele. Porque muitas vezes buscamos as coisas exteriores, como diz Santo Agostinho, mas esquecemos que lá Deus não está. Deus não estava no palácio de César Augusto, não estava nas casas dos ricos daquele tempo, não estava no meio das riquezas, mas nasceu na pobreza, estava na gruta escura. Num lugar que alguma mulher gostaria de ter um parto numa gruta, as senhoras que são mães acham que seria higiênico nascer o filho numa gruta, mas é ali que Jesus nasceu, mostrando que ele não tem vergonha, como diz São Paulo, de nos chamar de irmãos, porque assumiu tudo o que nos pertence, menos o pecado, menos a desobediência ao Pai, igual a nós em tudo. Nos amou a tal ponto que, sendo Deus, se rebaixou. Poderia ter nascido, como dissemos, no palácio de Herodes, no palácio de César Augusto, mas não. Ele nasceu na miséria, na pobreza. E o que isso tanto tem a dizer a cada um de nós? Vemos que Maria estava grávida, vão a Belém. Recordamos Belém porque em Aparecida hoje aparece tanto a música, não? Belém é a casa do pão. E tudo isso é um sinal para nós, irmãos e irmãs. O que Jesus está colocado numa manjedoura. Manjedoura é o quê? Colocar onde coloca o alimento dos animais. Então Jesus, além de nascer na casa do pão, já disse que ia se tornar pão para nós no silêncio. No silêncio daquela noite em que ele nasceu. Se mostrou que ia se tornar alimento para nós, assim como estava no lugar do alimento dos animais. Para ser nosso alimento rumo à eternidade. O verdadeiro alimento que nos sustenta. Mas, ainda mais, o que colocamos com Jesus, à cabeceira de Jesus? 2 animais, quais são? O boi e o jumento.
Por quê? Sabemos. No texto, se pegarmos, não está lá que tem um boi e um jumento. Há dois sentidos que o Senhor quis demonstrar para nós através disso. Primeiro, profecia de Isaías, uma vez mais. Uma profecia esquecida. A profecia de Isaías diz: o jumento reconhece o seu dono, o boi reconhece aquele que manda nele. Porém vós, Jerusalém, vos esquecestes de vosso Deus e não me escutais. Então o presépio, mais uma vez, naquelas pequenas imagens que achamos tão inocentes, tem uma profecia que tem muito a nos dizer. Cuidado, porque muitas vezes os animais reconhecem seus senhores. E você, tem reconhecido o seu Senhor que ali está? Nós, muitas vezes, como povo de Israel, nos esquecemos do Senhor, não mais de Javé, mas de Jesus Cristo, que se revelou para nós, que se fez um de nós. O reconhecemos como Senhor, e como os animais atendem aos seus donos, nós atendemos a voz de Jesus quando Ele nos pede e nos chama. Vemos o quanto o presépio de Jesus tem muito a nos dizer. A pobreza, a simplicidade, o lugar onde Jesus foi colocado e o como ele foi colocado. Maria o enfaixou e o colocou na manjedoura. Por que enfaixou? Sabemos o que aqui está a dizer também São Lucas a cada um de nós? Recordando aquilo que nós celebraremos em mais uma noite, a noite da Páscoa. Sexta-feira Santa já está ligada ao nascimento da criança que nasceu para morrer. Por quê? Porque Salomão vai escrever em um dos livros a seguinte frase: olha, irmãos e irmãs, eu sou um homem como todos. Também eu um dia nasci do ventre de uma mulher, do ventre de minha mãe, e como todos os homens, ao nascer chorei, e depois de chorar, fui envolto em faixas e colocado num berço. Como todo homem, eu sou mortal e um dia morrerei. Então as faixas recordam também a mortalidade. Jesus vai morrer como nós, igual a nós em tudo, exceto no pecado. Tantos detalhes que estão no nosso presépio, que estão na imagem do menino Jesus e que falam a nós para a nossa reflexão nestes 8 dias de Natal. São dias festivos, cada dia vai ter seu santo, por assim dizer. Amanhã, aliás, depois de amanhã já temos Santo Estevão, mas o Natal dura 8 dias e devemos de refletir o presépio. Realmente, eu reconheço em Jesus alguém como eu, aquele que assumiu a humildade que eu deveria de ter e que não tenho, porque tantas vezes o que eu tenho é o orgulho e não uma humildade verdadeira e sincera. Tenho reconhecido em ser obediente ao Senhor, como os animais são aos donos, ou sou pior do que um animal, porque sou rebelde e não quero escutar a voz do meu Senhor como o povo de Israel. Tenho amado aquela criança que deu a sua vida por mim, já no seu nascimento, que já nasce para morrer por mim. E agora vamos aos pastores. Um anjo apareceu aos pastores e anunciou o nascimento de Jesus. Recordamos a frase que escutamos na profecia anteriormente? Chegará o dia em que todos serão pisoteados, as botas manchadas de sangue. Ainda falei que teria a ver com os pastores. Por isso os pastores têm medo. Porque eles são aqueles que não são queridos por ninguém. Nem mesmo na religião podem participar do culto do povo de Israel. Mas o anjo vai anunciar primeiro a eles. Não foi aqueles que estavam no templo. Não foi, talvez, se colocássemos naquele tempo, a nós que estávamos na igreja. Mas sim aqueles que foram excluídos. Porque eles estavam abertos ao Senhor. E nós estamos abertos? Reconhecemos com humildade quem somos e a nossa pequenez, e que somos desprezíveis, não porque nós queremos, mas porque muitas vezes não vivemos aquilo que Deus pede de cada um de nós.
E aqui não é nos desprezar, mas olhar a minha realidade humana pecadora é desprezível, mas o Senhor me quer, o Senhor me chama, o Senhor se revelou a mim e por isso eu quero ser transformado por Ele. Vivemos esta experiência de amor do Senhor para conosco? Ou nos esquecemos de tal fato? E escutamos do anjo aquela frase que aparece 366 vezes: não tenhais medo. Hoje nasceu para vós. Hoje o Senhor nasceu para nós. Não porque no dia 25, há 2025 anos atrás ele nasceu, mas porque hoje ele quer nascer no nosso coração. Porém, nós abrimos o nosso coração para que a Virgem Mãe, Maria Santíssima, possa colocar seu filho, possa trazer a nós esta experiência de amor, onde amamos um Deus que se revela tão pequeno, aquele que sustenta o mundo, hoje é sustentado no braço de uma pequena mulher entre 14 e 16 anos de idade, e nós aprendemos a amar. Aquele que rege o mundo, que ordena o mundo, agora vai ser alimentado por uma pequena jovem, e nós o amamos, admiramos seu comportamento de amor para conosco. Vemos o quanto Deus se fez humilde, e o quanto Deus glorificou a mulher, porque em Maria a mulher foi glorificada, poderíamos dizer. Aquele que sustenta o mundo, agora se alimenta do seio de uma mulher. Quis alimentar-se do seio de uma virgem. E o quanto nós temos amor por este fato. O quanto nós deixamos então que o Senhor transformasse a nossa vida. E os anjos cantaram: glória a Deus nos mais altos dos céus e paz aos homens por Ele amados. Paz aos homens por Ele amados. Qual é a paz? Plenitude de vida. Recordemos, o Shalom de Israel. Não é uma paz de não haver guerra, não haver brigas, mas a plenitude de vida aos homens que Ele ama. Ele ama todos nós? Sim. Mas Ele pode conceder isso a quem também o ama. Porque nós não damos nada que queremos quando a pessoa não nos ama, não é verdade? É uma gratidão. Porque se por amor Ele se deu a mim, eu me dou a Ele. E Ele me concede esta paz que eu espero. Porque eu me dou. Porque eu me entrego. Porque eu amo de volta. Ele me amou e eu o amo. Assim receberemos a plenitude de vida que o Senhor quer nos dar. Só para encerrarmos, esta noite também é chamada Noite das Luzes. São duas as noites das luzes que nós celebramos na liturgia. Uma nesta noite, que, por assim dizer, já não utilizamos mais, e outra na noite da Páscoa. Na Páscoa, nós pegamos a nossa vela, acendemos, renovamos as promessas batismais. Porém, na noite santa de Natal, tem alguém aqui com mais de 80 anos de idade que participou da missa tridentina? Sim, não? Nesta noite santa, na missa antiga, toda a igreja ficava no escuro. Só existia luz em um lugar, no altar. Na onde o menino Jesus estava colocado e depois se tirava, como eu tirei, o pano que o cobria. Somente ali tinha luz. Porque é a verdadeira luz que ilumina a todos. Então, que o Senhor realmente possa iluminar a nossa vida. Não sejam as teorias, as ideologias, as profissões do mundo a nos guiarem, mas o próprio Deus. Porque foi para isso que Ele veio. Nós, nesta noite, antes de sairmos da igreja, passemos ao menos no presépio, se não temos em especial em casa. Olhemos todos aqueles personagens que ali estão. Olhemos a Jesus na sua forma humilde e simples e nos perguntemos: eu aprendi a amá-lo? Eu realmente compreendi o seu amor por mim? Eu realmente compreendi o mistério do presépio para vivê-lo? Porque o ano que vem celebraremos uma vez mais. E provavelmente ainda não teremos aprendido uma vírgula daquilo que Jesus quis nos dizer
com a noite do seu nascimento, com a festa que estamos celebrando. Se não aprendemos a ser humildes, se não aprendemos a amar Jesus, não aprendemos a lição de Belém. Não aprendemos a lição do Natal. E hoje ainda, a Basílica da Natividade de Jesus, lá em Jerusalém, em Belém, aliás, para você entrar, você tem que abaixar a cabeça. Se você é arrogante, orgulhoso e quer entrar com a cabeça erguida, não passa por ali. Não entra ver o lugar onde se coloca a mão que diz que Jesus nasceu. Então, qual é a lição de Belém? Aprender a ser humilde. Aprender a ser como Deus quer, e não como eu quero ser. E nascer de novo, recordando que esta noite também é meu Natal, porque pela fé eu devo de nascer em Jesus, como aquela criança humilde. Um santo e feliz Natal a todos. Agora posso dizer, porque antes, ao início da missa, não era Natal. Depois do Glória, celebramos já o nascimento de Jesus. E que realmente Jesus possa nascer no coração de cada um de vocês e de vossas famílias. Porque é para isso que celebramos esta noite. Não para comer, não para beber, mas sim para celebrar o mistério de um Deus que se fez menino, de um Deus que se fez pequeno, de um Deus que me amou de tal forma que eu poderia pegá-lo nos meus braços e até jogá-lo no chão se eu quisesse fazer mal a ele. Quão grande amor tem Deus por mim. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e ajude a prepararmos ainda mais o nosso coração nesta noite, para que, celebrando a festa do nascimento de seu Filho, no hoje de nossa história, no hoje de nossa vida, possamos recebê-lo na manjedoura do nosso coração, pela vida que levamos de humildade, de simplicidade e de santidade que o Senhor espera de nós, para que assim, amando-o verdadeiramente, possa o Senhor crescer em nós e possamos um dia viver com Ele na sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.